Aleluia! Agora a segunda parte aí, a data, quando foi que Paulo escreveu? Continua deixando seu like, vou fazer uns vídeos menores. A questão da data de Gálatas depende principalmente da correlação de 2 até o 10. As visitas de Paulo a Jerusalém, registrada em Atos, embora o capítulo 2 possa ser identificado com a chegada da fome no antigo, em Atos 11:30, são encontradas poucas dificuldades para relacionar a carta com os acontecimentos de Atos 15. Paulo provavelmente tem escrito a carta por volta de 55 a 56 a.C., depois de Cristo. Estava na Macedônia ou em Corinto, porque ele estava na Macedônia, ele podia estar na Macedônia ou em Corinto, quando em sua terceira viagem missionária. Quando ele escreveu aos Gálatas, ele estava na sua terceira viagem missionária. Então, e qual que é a ocasião e o propósito do livro de Gálatas? A questão, os legalistas da igreja, chamados judaizantes, ensinavam que determinadas leis do Antigo Testamento ainda eram obrigatórias. Por exemplo, eles acreditavam em Cristo, mas os judaizantes, mesmo acreditando em Cristo, eles achavam que era obrigatório os gentios que confessavam o Senhor como Salvador serem circuncidados. Os judaizantes, tá? Tem judaizantes que acreditam em Cristo, mas não largou mão da circuncisão. Igual outras igrejas que não largaram mão de certas coisas que acontecem até hoje, né? Então aqui as pessoas tinham que acrescentar a observância da lei. Essa doutrina estava em contradição direta com o ensino de Paulo, que Paulo ensinava que os gentios, não havia necessidade dos gentios serem circuncidados, porque Deus queria um coração circuncidado. Do que adianta ser circuncidado, fisicamente, né? E o coração ser duro. Então Deus estava querendo um coração circuncidado, um coração maleável, um coração sensível à sua presença. O conteúdo de Gálatas contém divisões biográficas, doutrinárias e práticas de dois capítulos cada. Na primeira seção, o 1 e o 2, Paulo defende sua autoridade apostólica, não em um espírito de indignação pessoal, porque muita gente falava que ele não era apóstolo, porque era considerado apóstolo só quem andou com Cristo. E aí as pessoas colocavam em questão, e aí ele estava defendendo a sua qualidade de apóstolo, porque ele falou que viu Jesus, né? E aqui ele não era com indignação, mas para estabelecer a origem divina deste evangelho. Na seção doutrinária, capítulo 3 e 4, Paulo apresenta uma série de argumentos e ilustrações para provar a inferioridade da lei em relação ao evangelho, para estabelecer o verdadeiro propósito da lei. Na aplicação prática da sua doutrina, no capítulo 5 e 6, Paulo aconselha os Gálatas para usarem adequadamente a sua habilidade cristã e não abusarem da mesma. Usar a habilidade cristã sem abusos, né? Ao invés de dar licença para o pecado, o evangelho fornece os meios para obter a justiça que a lei exige. E aqui também aplicação pessoal. Na aplicação pessoal, a mesma perversão do evangelho que Paulo combate nesta carta continua aparecendo de várias maneiras. O legalismo, que ensina que a justificação ou santificação depende dos próprios esforços da pessoa, negando assim a suficiência da cruz. Como se diz,
mesmo aceitando Jesus, tem que circuncidar, né? E a suficiência da cruz é o inimigo mais persistente do Evangelho da Graça. A circuncisão e outras exigências da lei mosaica podem não mais ser assuntos relacionados à salvação, mas algumas vezes a observância de determinadas regras, regulamentos e ritos religiosos é coordenada com fé em Cristo como condição da maturidade cristã. Gálatas declara com clareza os perigos do legalismo e estabelece a verdade essencial da salvação apenas através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E esta epístola, ou seja, esta carta, foi o grito de guerra da reforma protestante e a carta magna de liberdade espiritual para todos os tempos, né? Então foi muito importante. E Cristo também é revelado aqui em Gálatas. Paulo ensina que Jesus coloca aqueles que têm fé nele em uma posição de liberdade, libertando-os da servidão ao legalismo e à libertinagem. A principal ênfase do apóstolo está na crucificação de Cristo e não na circuncisão, para a libertação do crente da maldição e do pecado, do próprio eu, do egocentrismo. Paulo também descreve uma dinâmica, união de fé com Cristo, visivelmente retratada no batismo, um testemunho para o mundo, né? Retratada no batismo, que relaciona todos os crentes como irmãos e irmãs. Em relação à pessoa de Cristo, Paulo declara tanto sua divindade quanto a sua humanidade. Jesus é a substância do Evangelho, que ele próprio revelou a Paulo. Glória a Deus. É muito lindo, né? Essa ênfase aqui, né? E aqui também ele fala do Espírito Santo em ação. Os judaizantes eram aqueles que acreditavam em Cristo, mas defendiam a circuncisão. Eles falavam que era obrigatória a circuncisão. Os judaizantes, desculpa, tá? Os judaizantes estavam errados sobre as formas de santificação, bem como a forma de justificação. Uma passagem importante no capítulo 3, 2:3, em que Paulo pergunta aos Gálatas, que prontamente admitiram que tinham iniciado sua fé cristã através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo circuncidou o coração deles, porque eles estavam buscando maturidade espiritual, realizando as obras da lei. O que ele quer dizer é que o mesmo Espírito que os regenerou faz com que a nova vida deles cresça. Então, o importante é o nosso coração ser circuncidado. Paulo faz uma pergunta semelhante relacionada ao Espírito Santo. A linguagem que ele usa indica uma experiência do Espírito que se estendeu além da recepção inicial dos Gálatas. O verbo dar sugere um fornecimento contínuo com generosidade, enquanto opera, indica que Deus continuava a fazer maravilhas através dos crentes cheios do Espírito Santo, que não tinham se entregado ao legalismo. Então eles não entregaram ao legalismo, eles se entregaram, eles estavam cheios do Espírito Santo, né? Então nós temos que parar com o legalismo e servir a Deus, deixar Jesus circuncidar o nosso coração. A frase da promessa do Espírito também foi usado por Pedro para explicar o derramamento do Espírito Santo, o dia do Pentecoste.
Estes versos ensinam que receberam o Espírito através da fé e que o Espírito continua a se manifestar no poder à medida que caminhamos na fé. Quanto mais eu caminho na fé, mais o Espírito Santo de Deus vai me usar. Quanto mais você caminha na fé, mais o Espírito Santo vai te usar. Essa é uma explicação, uma panorâmica do livro de Gálatas, tá? Deixa aí o seu like, o seu comentário.